Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês nesta quarta-feira. Chegou o nosso dia de estudar o livro de Apocalipse. Nós vamos nos debruçar em Apocalipse nesses próximos, eu diria próximos meses, porque o livro de Apocalipse é tão gostoso, tão bom, que a gente vai querer degustar cada detalhe, não é? Do livro de Apocalipse, tá bom? Vamos ter uma oração e aí vamos seguir em frente. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelo teu suprimento, pelas forças, pela saúde. Te agradecemos pela tua bondade, Deus, e a tua graça que tem sido manifestada a nós. Nós que somos pecadores, não somos merecedores do teu amor, Pai, porque fomos no passado inimigos e hoje, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós ainda continuamos em muitas situações sendo inimigos. Mas nos ajuda, Senhor, a termos a consciência das nossas necessidades e, principalmente, nos ajuda, Deus, nesta nossa aproximação, nesse desejo que temos de ter comunhão contigo. Muito obrigado, abençoa-nos neste momento, onde estaremos meditando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Semana passada nós falamos sobre uma introdução ao livro de Apocalipse, tá bom? Nós falamos sobre o autor, data, sobre os métodos de interpretação. Eu falei para vocês sobre o método espiritualista, né, que espiritualiza tudo, o método preterista, né, que diz que o Apocalipse foi historicamente só para aquele primeiro século, o método histórico, que só vê o lado histórico desde a época de João até a volta de Cristo, os fins dos tempos e assim por diante, mas principalmente o método futurista, que é o método que nós seguimos, porque o método futurista é um método que enxerga o Apocalipse como profético. É óbvio que tem coisas que foram sim escritas para aquela época, mas eu diria que 90% do livro são coisas que ainda vão acontecer, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos começar a ler então o livro de Apocalipse, vendo assim com alguns pequenos detalhes, e aí vamos destacando algumas coisas que são importantes para que a gente entenda, tá bom? Se você puder pegar sua Bíblia ou então só ouvir, tá? Não tem problema. Bom, Apocalipse capítulo 1, vou ler do verso 1 ao verso número 8. Presta atenção nesse trechinho. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação aqui é a palavra Apocalipse, né? Seria o Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, essa palavra em breve é repentinamente, tá? Devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha o nome do João aí, ó. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão que é, que era e que há de vir
é a mesma expressão do eu sou, né? Lembra lá atrás com Moisés, que Moisés perguntou assim para Deus, mas Deus, eu vou chegar lá em Faraó, eu vou falar o que para ele? Qual é o seu nome? Aí Deus falou, diga assim que o eu sou te enviou, né? Aqui é a mesma coisa, porque o eu sou significa exatamente aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá bom? Muito bem, vamos lá então, vamos ver algumas coisas aqui. Então, em primeiro lugar, nós vemos Jesus Cristo e a época ali das igrejas. Você vê que essa carta de João, tá bom? Ela é endereçada às 7 igrejas do Apocalipse. Mais para frente, a gente vai falar especificamente para cada igreja, tá bom? Então vamos pensar aqui. Em primeiro lugar, a palavra revelação, eu acabei de falar para vocês que ela vem do grego, é apocalipse, tá bom? Isso em seu sentido escatológico, tá bom? E neste sentido escatológico, a palavra apocalipse significa desvendamento de mistérios. Então não é simplesmente a revelação de coisas futuras, tá bom? Mas sim de uma pessoa, Jesus Cristo, aquele em quem todos os propósitos são revelados, tá bom? Aqui ele diz as coisas que em breve devem acontecer. Em outras palavras, são inevitáveis, vão acontecer. Certeza absoluta que tais coisas realmente acontecerão. Então, tudo que está escrito aqui, neste livro, são coisas que vão realmente acontecer, como está descrito aqui no livro de Apocalipse, tá bom? Muita gente às vezes pensa que o Apocalipse é uma historinha da carochinha, só para assustar as crianças, tá bom? Não é nada disso. É uma história realmente que vai acontecer. Então, a notificação da mensagem veio através de um anjo a João. Muito importante isso, tá bom? O texto deixa claro. A gente percebe que no livro de Apocalipse, os anjos ocupam um lugar de destaque. A gente vê a atuação dos anjos por toda a Bíblia. Porém, é no livro de Apocalipse que você vai perceber uma maior aparição, atuação e revelação, tá bom? Dos anjos quanto ao Apocalipse de Deus, tá ok? Os anjos são espíritos enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Lembra desse texto, né? De Hebreus, tá bom? Muito bem, vamos ver o verso 2. O verso 2 aqui, né? João, ele diz, olha, que Deus atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, nós temos aqui Deus testificando a sua palavra, tá bom? Então, João atestou a palavra de Deus quanto a tudo o que viu. Em outras palavras, João, ele foi uma testemunha ocular destas visões que nós vamos ver logo mais.
No verso número 3, ele diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Tá bom? Este bem-aventurado aqueles que, veja bem, é a primeira bem-aventurança das 7 que este livro menciona. Então, essa aqui é a primeira. Então, bem-aventurado aqueles que dão ouvido a esta palavra, a esta revelação. É óbvio que nós temos que dar atenção a toda a revelação de Deus, mas temos que dar principalmente aqui ao livro de Apocalipse. Esse verso número 3, ele fala também sobre as palavras da profecia. A palavra profecia aqui se refere ao Apocalipse, tá bom? Aqueles que leem, aqui é referente à leitura em voz alta em público, provavelmente nos cultos que eles tinham, ali junto com os seus líderes. Os que ouvem eram os cristãos que estavam reunidos, e aqueles que guardavam indica todos os líderes, os crentes, os cristãos da época. E guardar aqui implica em assumir um compromisso. Então, bem-aventurado os que ouvem e os que guardam. Isso serve também para nós. Às vezes nós só ouvimos, mas nós não guardamos. E aqui é guardar com compromisso. Mas guardar onde? Guardar no nosso coração. O texto diz que o tempo está próximo. Aqui não se refere a uma data fixa, mas que a profecia é sempre urgente. Tá bom? O tempo está próximo, ou seja, a profecia ela é urgente. Muito bem. No verso número 4, então, você começa a entender aqui para quem João está escrevendo. Então ele diz as 7 igrejas que se encontram na Ásia. As 7 igrejas, elas estavam ali dentro da Ásia Menor. Hoje seria a atual Turquia, tá bom? E as igrejas, elas eram compostas de judeus e de gentios, tá bom? Mas a fonte da graça é da paz, é a Trindade. A fonte da graça e da paz, tá bom? É a Trindade. Por isso que ele diz graça e paz a vós outros, tá bom? Muito bem. Esse verso número 4, ele fala da parte dos 7 espíritos. Aqui, gente, é o Espírito Santo. Existe um texto em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3, que fala, tá bom, dos 7 espíritos. O número 7, ele é destacado neste livro, vocês vão perceber. Existem 7 igrejas, né? Vocês vão perceber que o número 7 vai aparecer com uma certa frequência. E vamos lembrar que o número 7 fala bastante sobre perfeição, sobre completude. Então aqui, quando ele diz da parte dos 7 espíritos, ele está falando da perfeição da obra do Espírito Santo, tá ok? Na revelação do Apocalipse. Bom? No verso número 5, aí ele vai então mencionar sobre Jesus. E aqui ele vai ser a proeminência de Jesus Cristo. Tá bom? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Fiel testemunha descreve Cristo como fiel profeta. Ele jamais falhou em declarar todo o conselho de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele nunca deixou de falar, né, sobre o conselho de Deus. Tá bom? Aqui
além de falar de Jesus, como a fiel testemunha diz, o primogênito dos mortos. Vamos lembrar, gente, que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado com um novo corpo imortal e incorruptível. Quando Jesus ressuscitou, vários outros também ressuscitaram. Entretanto, todos os demais voltaram a morrer. Jesus não. Ele morreu e ele ressuscitou para sempre. Tá bom? Então Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. O texto também diz que ele é o soberano dos reis da terra. Interessante que você vê em outras passagens da Bíblia esta mesma descrição de Jesus. Lá em 1 Timóteo fala sobre isso. Em Apocalipse também vai falar várias vezes sobre este soberano dos reis da terra. E é engraçado porque se você fosse pensar no tema do Apocalipse, talvez poderia ser o soberano dos reis da terra, descrevendo a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Jesus, ele nos ama, tá bom? Ele nos ama. O verso 5 ainda, a parte B diz, aquele que nos ama, tá? Lembre-se disso. Ele nos ama, seja qual for a nossa condição. Algumas vezes a nossa condição de pecadores parece que nos faz afastar de Deus. Mas aqui diz que ele nos ama, independente da nossa condição. Também diz que ele nos libertou. E além de remover a mancha causada pelo pecado, ele também quebrou o seu domínio. Diz, nos libertou dos nossos pecados. Então nós fomos libertados, tá ok? Desta mancha que chama-se o pecado, tá ok? Muito bem, vamos seguir. O verso 6. O verso 6 diz, e nos constituiu reino sacerdote. Interessante, além de nos amar, além de se preocupar conosco, além de nos libertar, ele ainda nos constituiu sacerdotes. É o que diz o verso 6. Constituiu reino sacerdotes. Tá ok? Muito bem. Em virtude dessa purificação, desse nosso perdão que nós recebemos, já somos, aos olhos de Deus, reino e sacerdotes. Deus reina sobre o seu povo, e o povo de Deus reinará sobre a terra. Capítulo 5, verso 10 fala sobre isso. O sacerdócio leva-nos à comunhão com Deus. Vamos lembrar que o papel do sacerdote sempre era conduzir a adoração do povo a Deus. E aqui o texto diz que nós já somos esses sacerdotes. Então, ou seja, nós levamos essa nossa comunhão a Deus. Tá bom? Verso 7. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá. Gente, aqui é a chamada parousia. A palavra parousia significa presença física, mas parousia significa a volta de Jesus. Então, assim como Jesus subiu entre as nuvens na ascensão, ele virá entre as nuvens. Virá numa nuvem branca. Capítulo 14 fala sobre isso, né? De encontro às nuvens negras do chamado Armagedon, tá? Isso é um assunto para a gente ainda falar lá para frente. E o texto diz, todo olho verá. Veja bem, será uma vinda visível. O mundo inteiro verá. Veja que é diferente do arrebatamento. No arrebatamento, Jesus virá só para a igreja. Aqui o texto está dizendo que ele virá, ele vem e todo o olho o verá. Então será um tempo de lamentação por causa do julgamento terrível que cairá sobre eles. Mateus capítulo 25 vai falar sobre isso, e depois dele falar sobre as 7 igrejas, ele também vai falar sobre isso. E para encerrar, no verso número 8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Interessante aqui, a palavra alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é o último. Então ele está dizendo, eu sou
o começo e o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, tudo se originou nele e terá sua consumação nele. Aquele que é, que era e que há de vir. Eu já falei para vocês, esta frase expressa a eternidade de Cristo e a certeza de sua vinda. O Todo-Poderoso indica domínio absoluto sobre todos. Tá bom? Então, nesta primeira parte, do verso 1 ao verso 8, então é-nos apresentado para quem a carta é escrita, e nós vemos aqui uma descrição, ou melhor, uma pequena descrição sobre Jesus, que a partir do verso 9 nós vamos ter uma outra descrição, um pouquinho maior, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso nós vamos deixar para a semana que vem. Combinado? Deus te abençoe. Forte abraço. Fica firme com a gente aqui em Apocalipse, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Tchau, tchau.